E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa data FIFA, mas assim, de uma forma bem diferente, né? A gente está vendo aí alguns jogos já acontecerem entre seleções, jogos importantes relacionados à Copa do Mundo, repescagem e alguns amistosos também, que já é para o pessoal se preparar, né? Para o que está vindo aí. Algumas seleções, elas estão classificadas, outras estão ficando eliminadas, outras estão ainda não sabendo o que vai acontecer, se vão ser classificados ou não, mas a gente vai falar sobre os países e as suas seleções. Como assim, os países e suas seleções? A gente vai trazer 2 vídeos aí seguidos, onde a gente vai falar sobre países com extensão territorial grande, né? Países com grandes territórios e tal, e grande população até, que não conseguem desenvolver o seu futebol. Temos alguns exemplos e tal, como China, Estados Unidos, né? E a gente vai falar um pouco aqui até países que são apaixonados pelo futebol, só que eles não conseguem trazer seleções boas. E no vídeo de sábado, a gente vai falar um pouco sobre países pequenos que conseguem trazer gerações boas, que são bem destacados em relação a isso. Então a gente vai fazer as 2 extremidades. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses países grandes, e então vamos começar após a vinheta. Antes da gente começar o vídeo aqui, quero agradecer vocês pela inscrição, pelos comentários, por compartilharem os vídeos, pela interação mesmo que vocês vêm trazendo cada dia mais para mim, vem me ajudando muito a crescer o canal, me incentivando também a continuar. Muito obrigado a vocês. E assim, a gente vai começar o vídeo aqui falando sobre um país que né, na real, o que tem o maior número populacional do mundo, né, que é a China. A China, que tenta desenvolver seu futebol, é um país que assim é um país muito destacado, né, em relação ao número de população, o número de pessoas, né, no país, e até teve um incentivo fiscal do próprio governo há pouco tempo atrás para o desenvolvimento do futebol. Realmente tinha uma expectativa da China sediar uma Copa do Mundo, só que isso não aconteceu, né? O desenvolvimento meio que caiu por terra logo depois do Covid, mas assim, a gente via grandes jogadores indo para lá, até meio que um fenômeno que vem acontecendo agora na Arábia Saudita, né, de jogadores europeus, destaques em clubes europeus, irem para a Arábia Saudita nesse momento. A gente via acontecendo muito isso na China no início da década dos anos 2010. Onde a gente viu aí jogadores jogando em clube grande na Europa. O Oscar, por exemplo, hoje jogador do São Paulo, melhoras pro Oscar até depois da situação que aconteceu com ele, né? Que está pensando até em se aposentar do futebol, mas fica aqui a nossa força para ele. O Oscar, por exemplo, era um jogador de destaque no Chelsea, escolheu ir para a China. O Hulk também, que era um cara que talvez tinha um mercado muito forte na Europa. Quem não viu o Prime do Hulk, né, no Porto, e até um pouco ali no Zenit, deve se perguntar, por que o pessoal fala tanto do Hulk? O Hulk era um jogadoraço em época de Porto e de Zenit, tanto que ele é idolatrado demais. Muitas pessoas acham até que ele talvez seja um dos maiores jogadores da história do Porto. Assim, o Hulk, por exemplo, foi para a China também. Renato Augusto é outro jogador que saiu da Alemanha, veio para o Corinthians e depois foi para a China. Então, assim, você vê que tinha uma transição de grandes jogadores para aquele local ali e uma tentativa realmente de desenvolvimento do futebol no local. Até que no futebol na China ele é muito popular realmente. Talvez seja até o esporte mais popular dos chineses, junto com o basquete ali. Mas assim, acaba que não se desenvolveu como o planejado realmente, até porque também a liga ela não se desenvolveu, teve casos de corrupção, tem casos de corrupção que acontecem na China, teve casos de árbitros, presidentes, sendo julgados justamente por causa disso, e assim acabou o plano do governo, né, de financiar o futebol local, trazendo talvez voltando à estaca zero, como a gente pode falar, né? Ainda assim, tem alguns jogadores estrangeiros na China, porém não com o mesmo destaque. E assim, é muito triste, né, ver, porque a China talvez um dos maiores, a gente falando sobre território, é um dos maiores países do mundo.
né? E é o que tem mais pessoas no mundo, junto ali com a Índia, né? Com a Rússia, mas realmente é um país que não consegue ter uma seleção forte no futebol. Tinha um plano de desenvolvimento até mais ou menos igual ao Catar, como a gente vê. O Catar que tem um plano aí de, né, teve um plano aí, foi moldando seu plano de trazer treinadores estrangeiros para treinar no seu país, desenvolver o futebol local ao ponto de sediar uma Copa do Mundo, a última de 2022. Porém, a China ela nunca chegou a esse ponto tão almejado, né? E aí não consegue ir para uma Copa desde 2002, por exemplo. A última Copa até caiu no grupo do Brasil na Copa de 2002, mas não consegue ir. Isso aí já faz praticamente ali a gente vai colocar mais de 20 anos, né? Que a China não vai para uma Copa do Mundo. E assim, e pelo jeito não vai tão cedo, né? Se a gente for parar pra pensar aí, porque a gente vê na Ásia o desenvolvimento de outras seleções emergentes há pouco tempo atrás, como até o Iraque, o Catar, por exemplo, é uma seleção que talvez não chegava tanto. A gente vê o fortalecimento agora também do futebol na Arábia Saudita, fazendo o caminho inverso, né, da China. O que um dia foi a China, hoje é a Arábia Saudita, talvez. Então, assim, tão cedo eu acho que a China não deva conseguir ir para uma Copa, né? Infelizmente. A próxima seleção que a gente vai falar aqui é os Estados Unidos, né? Quem achou que os Estados Unidos não estaria nessa enquete se enganou, porque os Estados Unidos, a gente pode falar aqui, é outro país que até se assemelha um pouco com a China. Vamos falar territorialmente, os Estados Unidos é muito imponente, talvez seja o top 5 de maiores países territorialmente do mundo. Tem muitas pessoas que convivem nos Estados Unidos. E assim, mas tem um fator diferente da China. Nos Estados Unidos, o futebol ele não é o principal esporte, né? Claro. Tem outros, tem o basquete, tem o futebol americano que pega muito pessoal lá, o beisebol também. Mas assim, os Estados Unidos tem o poder financeiro para desenvolver o futebol de lá. Mesmo ele não sendo o principal, ele tem esse poder. Porém, ele não consegue. No futebol, realmente, os Estados Unidos ele falha e falha bastante. A gente vê muito no basquete os Estados Unidos tendo essa renovação constante com grandes jogadores, aí tendo a maior liga do mundo, por exemplo. A MLS hoje em dia é uma grande liga, tanto que tem aí grandes jogadores já passaram por lá, David Beckham, Ibrahimovic, hoje a gente vê Messi, Suárez brilhando lá nos Estados Unidos. Porém, falando em seleção nacional, realmente não é um país que consegue desenvolver grandes jogadores, top players para o futebol mundial, realmente. Até que, nos últimos anos, a gente tem que falar um adendo aqui, os Estados Unidos melhorou bastante na revelação de jogadores. Tem muitos jogadores que jogam nos grandes centros do futebol europeu. Era uma coisa que há 10 anos atrás, ou até 15 anos atrás, era inimaginável. A gente via mais jogadores da MLS, do futebol americano, da Liga Norte-Americana jogando no futebol, na seleção e tal. Porém, a gente já vê aí Christian Pulisic, por exemplo, vê Florian Balogun, a gente tem aí exemplo do Reina, o Johnny, que é um ex-jogador do Internacional também, joga na seleção dos Estados Unidos. Porém, assim, é um time que ainda não consegue dar liga, né? Tanto que sofre muito com essa falta de... Tanto que em 2018 ficou fora da Copa, né? Da Rússia. Os Estados Unidos ficou fora da Copa da Rússia de 2018, voltou em 2022, né? E sofre muito com esse desenvolvimento. Ele sofre muito com dar o passo adiante. Parecia, né? Ali no início dos anos 2010, parecia que o futebol norte-americano ele tinha conseguido dar esse passo, tinha se desenvolvido ao ponto de... Tanto que chegou numa final de Copa das Confederações contra o Brasil, ficou até a 45 minutos, né? Quem lembra daquele jogo? Aquele jogo ali foi muito bom, inesquecível, assim, na Copa das Confederações de 2010, na África do Sul. Ficou a 45 minutos de ganhar o jogo. Fez um primeiro tempo impecável, aquela seleção dos Estados Unidos contra o Brasil. Só que aí toma a virada, né, do time da seleção de 2010 ali, com o Luiz Fabiano jogando muita bola e tal, o Juan, o Lúcio. E aí, no caso, os Estados Unidos, na Copa de 2014 aqui no Brasil, ele consegue chegar numas quartas de final de Copa do Mundo, que é algo surreal de se pensar, de chegar hoje em dia, a gente pensar nos Estados Unidos jogando umas quartas de final é surreal. Mas, assim, conseguiu chegar em 2010, por exemplo. Então, assim, não é uma coisa que,
os Estados Unidos nunca conseguiu algo relevante no futebol de seleções. Conseguiu. Quarta de final de Copa do Mundo é uma coisa muito grande. São 8 equipes, 8 seleções, onde você tem um jogo e assim, você poderia bater numa semifinal. Os Estados Unidos poderia ter chegado numa semifinal que seria a maior campanha da história da seleção. Só que para um país muito grande e assim, até imponente no mundo, né? Um país que, entre aspas, é o chefe do mundo, é o dono do mundo, vamos colocar assim. Todo mundo quer saber o que os Estados Unidos está fazendo, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E assim, ter o poderio financeiro, econômico, eles sabem, e os americanos sabem atrair as pessoas para o que eles estão fazendo. Eles sabem fazer eventos. Tanto que as maiores marcas, as maiores ligas do mundo são dos Estados Unidos, fora o futebol. Tem o futebol americano, tem a liga de beisebol, você tem a liga de basquete, tem o automobilismo, que são fortes nos Estados Unidos. Porém, no futebol, realmente, a questão da seleção, eu já digo que a liga norte-americana é muito boa, mas a questão da seleção realmente deixa a desejar bastante nos Estados Unidos. E assim, é bastante tenso ver que talvez ainda fique um tempo sem frequentar momentos fortes, né? Agora vamos ver, né? Vai sediar a Copa em 2026, vamos ver se isso dá um up nos jogadores, na comissão técnica, para tentar algo diferente. A contratação do Maurício Pochettino, que é um grande treinador na história do Tottenham, na história do futebol europeu, é uma grande cartada, mas assim, a gente vê que nos últimos jogos aí amistosos, os americanos vêm sofrendo, né? A preparação para a Copa do Mundo não está sendo tão boa. A gente tem um problema aí do Christian Pulisic também na seleção, e ele é o melhor jogador dessa seleção, ele é a estrela, joga no Milan da Itália, é um grande jogador também para o Milan. Então assim, tem que ver aí o que vai acontecer, mas é uma seleção que eu acho que pode sim, no futuro, galgar alguma boa campanha assim, no Mundial. E a última seleção a gente vai falar sobre o México. Por que o México? Eu acho o México um desperdício, sinceramente falando aqui. Porque o México, ele é um país apaixonadíssimo pelo futebol. Você vê que as pessoas são muito apaixonadas pelo futebol e lembra muito o futebol brasileiro até, assim, o jeito dos torcedores torcerem. Lembra até mais o futebol brasileiro do que o futebol argentino, vamos falar assim, que é o nosso vizinho aqui, né? Mas lembra bastante o futebol brasileiro, a forma, a paixão ali, os torcedores ali torcendo, e assim, os clubes até também lembram um pouco. Porém, o México não consegue fazer uma geração boa, é impressionante. Desde da década de 2000 ali, 2006, a Copa do Mundo 2002, 2006, ali 2010 ali também foi bem, chegou numa oitava de final. E as oitavas de final sempre é a pedra do sapato dos mexicanos. Eles falam que o sonho deles é passar das oitavas de final, é o sonho de todo mexicano, dar o próximo passo, né? As quartas de final. Então assim, e a torcida mexicana ela é muito apaixonada ao ponto de ir em qualquer lugar do mundo ver o seu time jogar. Tanto que na Copa de 2018 foi muito engraçado ver que lá na Rússia tinha muito mexicano torcendo pro México realmente em 2018, por exemplo. Em 2022 também, no Catar, tinha muito mexicano. Então assim, é muito interessante até essa questão, essa relação dos mexicanos com a seleção. Lembra muito até a relação dos colombianos. Os colombianos também são assim, eles vão em qualquer lugar do mundo. Os argentinos são muito assim. Irem em qualquer lugar do mundo pela sua seleção, pelo seu país. Tem muito essa paixão pela seleção. Os mexicanos também. Porém, realmente, não tem gerações mais, não tem... a formação de jogadores é muito precária no México nesse momento. Você vê pouquíssimos jogadores nesse momento jogando na Europa, por exemplo. O destaque, né, é o Santiago Giménez, que é o atacante do Milan, jogava no Feyenoord, é ex-jogador do Cruz Azul, um time mexicano. E assim, você não tem mais muito jogador ali não. Talvez o Orbelán Pineda, né, que é outro jogador que joga no AEK Atenas. Porém, assim, você não tem muita referência de jogadores que jogam na Europa. E antigamente não. Antigamente você tinha alguns jogadores, mesmo os jogadores que jogavam no México, eram jogadores muito bons. Você tinha Torrado, tinha Cuauhtémoc Blanco, tinha o Chicharito Hernández, por exemplo, que fez sucesso no Manchester United, jogou em Real Madrid, West Ham, Bayer Leverkusen. Você tinha alguns jogadores, Salcedo, Rafa Márquez, por exemplo, que é talvez o maior jogador mexicano da história. Só que hoje em dia você vê realmente que o México sofre um pouco
com esse desenvolvimento de jogadores, com a questão da revelação de jogadores. E assim, é um desperdício muito grande ver o México sofrer dessa forma, porque você não. O México tinha um potencial para ser uma grande seleção até. Se tivesse uma revelação boa, né? Não sei o que acontece na categoria de base dos times mexicanos, não sei como é que é tratado isso, mas se tivesse uma relação boa dos times mexicanos com a categoria de base, um pensamento de se desenvolver jogadores, o México realmente teria uma oportunidade, sabe, de ser uma seleção mais forte, de ser uma seleção que chega mais longe. E assim, a gente vê algumas seleções como a Croácia, por exemplo, fazendo um grande trabalho a cada Copa, com renovação, sendo um país até talvez menor que o México, e consegue chegar muito longe. E a gente vê que o México não consegue isso. A gente vê o Uruguai, claro que tem todo o papel ali, né? Os uruguaios são apaixonados por futebol, são bicampeões mundiais, então assim. Mas o México, ele é talvez um país que realmente sofra com essa falta de ganância, né? Talvez dos seus dirigentes, com essa falta de objetivo de se desenvolver uma seleção. E assim, cada vez ficar mais longe aquele time de 2006 que acontecia contra a seleção brasileira. A gente sempre lembra do México sendo uma pedra no sapato no futebol brasileiro, até da seleção brasileira, quando jogava a Copa América, jogava a Copa das Confederações, até em Copa do Mundo, pegar o México era muito chato, porque o México sempre era um time encardido, sempre fechava os jogos, era um 0-0 ali. Porém, o México, nesses últimos anos, vem demonstrando uma queda muito grande no seu desempenho, ao ponto de não passar de fase de grupos de Copa do Mundo, ao ponto de sofrer para se classificar para a Copa do Mundo num continente que ele domina. Por exemplo, os times mexicanos dominam o continente ali da América do Norte, por exemplo. Eles dominam realmente, até com o time dos Estados Unidos jogando Liga dos Campeões norte-americana e tal. Porém, não consegue chegar mais longe em questão de seleções. Talvez seja até isso, a falta de competitividade ali local seja um problema. E assim, é muito triste, né? Ver o México, que é um país tão grande, um país tão carente, tão amável, sofrer dessa forma com a sua seleção, em um país que gosta tanto da seleção assim. Mas o que você acha dessas opiniões, dessas seleções que são grandes, são países grandes, mas nunca conseguem fazer seleções? O que você acha? Deixe sua opinião, compartilhe com os amigos também para saber a opinião deles, curta o canal, se inscreva, ative o sininho e se você ficou até aqui, até já!